Bom, vamos seguir falando aqui de Plano Safra, porque algumas instituições estão preocupadas com a divisão desses recursos, né? É o caso da Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul. Vamos entender então melhor esse cenário com o economista-chefe da Farsul, meu amigo Antônio da Luz. Está sumido aqui da gente, mas voltou para dar o ar da graça. Conta para a gente aí, seja bem-vindo, boa tarde. Qual que é essa preocupação de vocês relacionados aí a esse Plano Safra, Antônio? Boa tarde, Thiago. Bom, a maior parte das preocupações a CNA já trouxe da maneira muito correta. Ontem já expressou para o governo as preocupações. Nós tivemos também um momento com o Carlos Augustin na segunda-feira. Aliás, o assessor especial do ministro, que nós chamamos ele de vice-ministro, deixou a melhor das impressões na nossa casa e dentro do nosso colegiado. Entretanto, Thiago, nós estamos preocupados com o orçamento. 98% do recurso para a agricultura familiar, que tem que chegar em dezembro, já foi em março. Em março já foi 98%. Os recursos para investimentos, 98% também em março. Para demais produtores, 93% do recurso para a subvenção já foi em março. Ou seja, nós vamos chegar no próximo Plano Safra provavelmente sem nenhum centavo. E nós vamos começar um Plano Safra sem nenhum centavo? É isso mesmo? E aí, como é que vai ser? Vai ser um cheque sem fundo? O, o Carlos Fávaro, ele deixou bastante claro a intenção dele e do Ministério e do ministro. Aliás, o Carlos Augustin, ele deixou bastante claro que a intenção do ministro Fávaro e da sua equipe é resolver o problema, e eles estão empenhados para resolver o problema. Só que eles estão lá há 4 meses. Nós conhecemos esse assunto há mais tempo. Sabemos que as coisas não são tão simples, né? E quando se podia colocar dinheiro na agricultura, não se colocou, se preferiu outras áreas, né? Como, por exemplo, a Lei Rouanet, né? Como muita gente fala, para indicar, mas isso é verdade, isso aconteceu de fato. Então, nós não temos a menor dúvida da boa intenção, mas só boa intenção não basta, precisa ter recursos. E como se isso não bastasse, Thiago, houve uma fragmentação do Ministério da Agricultura com o único e exclusivo propósito de acomodar interesses políticos. Porque para o produtor rural, seja ele pequeno, médio e grande, não interessa quais são as paredes. O que interessa é ter recurso. E se eu tenho, se o meu recurso está fracionado, eu perco capacidade de operação. Isso é muito mais para o mundo político do que para o mundo do produtor rural, independente do tamanho. Então, a fragmentação do Ministério também é algo que nós vimos com muita preocupação. Pois é, Antônio, e a gente até já levantou essa discussão aqui algumas vezes. A semana passada, inclusive, eu falava isso com a Samanta Pineta, que é advogada especialista em direito ambiental e também nossa diretora executiva aqui, e nós conversávamos o seguinte, porque pela primeira vez nós estamos vendo 3 ministérios discutindo o Plano Safra, 2 deles ligados diretamente à agricultura e um ao meio ambiente, porque existe também essa fala de que serão recursos alocados também para algumas ações ambientais. Como é que fica, então, de fato, o agronegócio diante de tudo isso? Porque nós já sabemos que o nosso agronegócio é sustentável, que ele cuida do meio ambiente, mas o produtor precisa de recursos. Você representa uma área que os produtores sofreram demais com falta de recursos, principalmente com o seguro rural. Isso que aumenta ainda mais a preocupação de vocês, essa incerteza de aonde vão ser alocados, então, todos esses recursos? Não há dúvida, porque o que acontece? Nós estamos aqui vivendo uma estiagem, né? As perdas infelizmente, foram enormes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sabe quanto, Thiago, que nós tivemos de recurso para auxiliar os produtores a renegociarem suas dívidas? Zero. Zero, zero, zero. Até agora, zero. Todo mundo que já renegociou ou que vai renegociar e que já está certo, são renegociações entre o produtor e o agente financeiro, porque recursos do orçamento não existem. E não existem mesmo. Eu já falei dos dados, do quanto já está comprometido lá em março, os recursos orçamentários. Só que o Manual do Crédito Rural, ele prevê
a possibilidade dos produtores, não dá certeza, depende de recurso, claro, mas ele alcança os produtores a possibilidade desses que perderam 30, 40, 50, 60, 70% da sua safra, possam pagar suas dívidas em 3 anos, 5 anos, 10 anos, aí depende de caso a caso. Agora, nem isso, que é uma coisa básica, nós estamos conseguindo obter. E aí, quando nós olhamos a questão do meio ambiente, é lógico que nós temos que mostrar uma agricultura preservacionista, porque nós somos uma agricultura preservacionista. O que os produtores rurais, de acordo com os dados da Embrapa, preservam dentro das suas propriedades, sem receber 1 centavo por isso, equivale a 10 países da Europa inteiros. E assim, daí nós tiramos recursos do Ministério para vir medidas ambientais, um recurso que já é escasso, para dar explicação para quem? Para a Europa, que não compra praticamente nada da gente, que a sua participação é minúscula perto do tamanho do discurso que ela faz, para dar satisfação para a Europa, que está abrindo florestas lá para aumentar a lavoura, para dar satisfação para a Europa, que está queimando carvão para gerar energia. É engraçado, cada vez mais em cima dos produtores, exigências, em cima de exigências, em cima de exigências, e cadê as nossas lideranças políticas, governamentais, parlamentares, enfim, para perguntar, tá, mas e vocês vão fazer o que em contrapartida? Porque a gente só está vendo cobrança, cobrança, cobrança. E aí o governo, ao invés de fazer esse combate, né, essa defesa, não, fala mal do Brasil lá na China, como nós vimos o Jorge Viana, o presidente da Apex, falar coisas absurdas, né? Nem qual é o país do mundo que faz isso? A divisão do orçamento, ou seja, de novo, Thiago, nós vemos algumas pessoas muito bem intencionadas, tá, em fazer coisas importantes para a agricultura. O Carlos Augustin é produtor rural, ele assumiu uma série de compromissos que eu tenho certeza que ele fará o máximo para cumpri-los. O problema é que ele não é o governo, né? O governo é uma coisa muito mais complexa e está batendo bastante cabeça. Situação tá complicada. Agora, para a gente finalizar, você falou que a CNA aceitou nessas demandas que ela apresentou aí para o governo. Foi um pedido montante de 403 bilhões de reais. Você acredita que isso vai dar para suprir o plano do ano inteiro ou vai precisar de mais recursos? E como nós vamos chegar nisso? Porque a gente não tem nem a LDO ainda desenhada para a gente saber se esse recurso vai caber ou não dentro dela, né? A CNA fez o que se espera dela, o que é correto. A CNA foi em todas as regiões do Brasil, todas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, falando com os produtores, conversando com as pessoas para entender a necessidade. A CNA não fez uma proposta de gabinete de Brasília, não. Ela veio nos municípios, veio na produção falar com os produtores, dar voz para que as pessoas expliquem as suas dificuldades com o seguro rural, as suas dificuldades de tomada de crédito, e ela apresentou para o governo um pedido, uma solicitação, para que fique bom para os produtores rurais, que funcione, que atenda, e não só trouxe o tamanho das demandas, mas apresentou a forma de fazer. Agora, quem tem que fazer é o governo. Quem trabalha com orçamento é governo e Congresso. A CNA, por mais bem intencionada e por melhor que seja o seu trabalho se encerra ali. Dali para frente é com o governo, e a situação da LDO é gravíssima, e os primeiros sinais para o orçamento de 24 não são bons também, Thiago. São que preocupa mesmo todo o setor. Nós vamos seguir acompanhando, Antônio, tudo isso de perto. Mais uma vez eu quero te agradecer sua participação, sua disponibilidade de estar conversando com a gente. Qualquer novidade que pintar por aí, você volta e conta aqui pra gente, tá bom? Muito obrigado, um prazer sempre falar com vocês. Lamento que hoje o nosso vídeo, o nosso áudio não estão dos melhores, estou dentro do carro, nós estamos em Getúlio Vargas, mas é sempre um prazer estar contigo, essa grande audiência do AgroMais. Tá certo, mais uma vez, muito obrigado, Antônio.